Seja o nome de Jesus, aquele que reina para todo e para sempre. Essa canção, ela tem uma letra muito profunda, porque ela faz uma oração de Davi, quando ele passa por aquele momento de pecado, né? A gente conhece bem a história de Davi, sabe que em algum momento da vida dele, ele pisou na bola e ele passou por um momento muito difícil, mas ele faz essa oração. E na sua oração, ele pede que Deus olhe dentro dele, vê se há alguma coisa que pudesse ser transformada. E então ele diz: dar-me um coração igual ao teu. Eu quero que esta noite você também faça isto. Eu gostaria que você pudesse também olhar sua vida, você pudesse analisar sua vida enquanto cristão, enquanto crente, enquanto membro desta igreja, e depois você pudesse também pedir a Deus: vê se há, o que há em mim que pode ser transformado. Como crente, como cristão, como servo do Senhor, você pode afirmar que Cristo vive na sua vida? Eu vou tentar pregar aqui, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou incomodado. Vocês me permitem de eu falar? Amém? Vocês não vão se aborrecer? Com certeza. Mas eu não consigo falar com gente muito longe de mim. Eu não sei, eu estou cheiroso, o pastor está cheiroso, o grupo de louvor está cheiroso. E vocês estão lá atrás. E esse prejuízo desses bancos aqui, vem para cá para frente, vem para cá para frente. Se houver um arrebatamento nessa noite, eu tenho certeza que vai começar aqui na frente. Eu vou dizer para vocês, até da linha do pastor para cá pode vir, ainda tem muita cadeira, da linha do pastor para cá pode vir. Não, por favor, venham, por favor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Estive em São Paulo, ia ter uma programação lá de um cantor, desses cantor americano doido, que eu não sei nem o nome, dizer nem o nome. Era um cantor desses americano doido. E no lugar que ia vender, que iria ter o show, tinha mais ou menos, faltava uma semana para o show. Eu não estou falando um dia, eu estou falando uma semana. Tinha uma multidão de gente acampado. E o repórter perguntou: o que vocês estão fazendo aí? Sabe o que eles responderam, irmãos? Nós estamos aqui porque queremos estar bem perto do palco. Um cantor doido. Você imagina você estar perto do palco onde está Jesus? Obrigado pelos que atenderam o nosso chamado, porque aqui a gente olha mais no olho, né? Fica assim bem perto. Como crente, como cristão, como pessoa que teve um encontro com Jesus, eu vou perguntar para você: você pode afirmar categoricamente que Cristo vive em você? Você pode dizer: Cristo vive em mim? Paulo, em um dos seus ensinos, ele falava sobre a obra da lei, e ele falava também sobre a justificação pela fé. E quando ele ensinava a igreja, ele ensinava aos crentes sobre isto, ele deixa bem claro a sua definição e a sua posição diante deste mundo. Vamos lá, abra sua Bíblia, por favor, para o livro de Gálatas, a carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2,
E nós vamos ler os versos 19 até o verso de número 20. Gálatas 2, verso 19 e o verso 20. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem ainda está procurando, diz, espere um pouquinho, pastor. Quem desistiu de achar, diga misericórdia, Senhor. Então todos acharam. Porque, disse Paulo, eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Preste atenção. Olha lá, Paulo diz isso. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é o quê? Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Logo, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esta afirmação paulina, essa afirmação de Paulo, ela nos leva a refletir como crentes em Cristo Jesus e justificados pela fé, se realmente Cristo vive em nós. Essa afirmação de Paulo nos leva a pensar, e eu quero pensar isso com você como igreja, se realmente nós podemos dizer Cristo vive em mim. E para tirarmos a dúvida, se realmente Cristo vive em cada um de nós, eu gostaria de responder a seguinte questão. Quando é que Cristo vive? Ou quando é que Cristo passa a fazer parte na vida do crente? Entendeu? Quando é que Cristo passa a fazer parte na vida do crente? Isso nós vamos basear na vida de Paulo. Eu digo que, e eu queria até que, se possível, se você tiver caneta aí, você pode anotar na sua Bíblia, pode escrever na Bíblia, pode escrever. Tem gente que não gosta de escrever na Bíblia. Eu vou dizer para você que Bíblia é para ser realmente consumida. Tem gente que fala assim, pastor, minha Bíblia está novinha, tem 20 anos. Não adianta de nada. Logo, logo eu sei que você não usa a sua Bíblia. Agora eu acho legal o crente quando ele diz, pastor, 1 ano acabei com uma Bíblia. Eu digo, amém, glória a Deus. Aí você está dentro. Então pode escrever na Bíblia. Eu queria que você, se tem um caderno, ou se você tem aí o seu celular, o seu laptop, alguma coisa que você... E aqueles que têm boa memória como eu, que nem lembro o que eu comi hoje, bota na cabeça. Na cabeça. Eu me lembrei, a secretária da igreja está aqui, que faz a ata. A secretária está aí não, né? Mas eu lembrei de uma secretária, está aí, está ali a secretária, um secretário da igreja, né? Que nós tínhamos lá, e um dia nós estávamos fazendo assembleia, pastor, e o secretário estava lá, olhando para a minha cara, olhava para um, olhava para outro, e eu, esse cara não está anotando nada. Aí eu falei para ele, irmão, o irmão está anotando o percurso da ata da reunião aí, irmão, as anotações? Sabe o que ele fez para mim? Está tudo aqui, pastor. Está tudo aqui, ó. Então, se você pode guardar tudo aqui, anota aí. Quando é que Cristo vai fazer parte na vida do crente? Primeiro, quando temos uma experiência pessoal com Ele. Entendeu? Quando é que Cristo vai fazer parte na vida do crente? Quando nós temos uma experiência
pessoal com ele. Paulo teve uma experiência pessoal com Jesus. Quem sabe a história de Paulo, e a gente aprende isso desde a infância, né? Desde o jardinzinho lá de infância, a gente aprende sobre isso, que Paulo, ele não chamava Paulo, ele chamava Saulo. E ele era um dos líderes, era um comandante de uma centúria, ou cerca de 100 homens, num grupamento de 100 homens. E era um homem de grande prestígio. Diz que ele era um homem muito estudado. E, além disso, ele tinha prestígio com seus superiores, ao ponto de ele pedir. Olha como o cara tinha um prestígio. Ele pediu uma carta, uma autorização, para que, aonde ele passasse, se ele encontrasse um grupo de cristãos, ele deveria fazer o quê? Matar. Olha o prestígio de Saulo. E ele se dirigia para a cidade de Damasco, quando no caminho ele teve uma experiência pessoal com Jesus. Quando ele se dirigia para Damasco, a Bíblia diz que um grande clarão veio sobre ele e o derrubou do cavalo. E ele, então, olhando aquele clarão que mais tarde lhe trouxe problema na visão, na vista, ele disse: quem és tu? E qual foi a resposta? Pessoal que passou lá pela classe de criançazinha, qual foi a resposta? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E aquele momento foi o momento da experiência, do encontro, da maneira como o Espírito falou a Paulo. O que me incomoda hoje na vida cristã é que tem muita gente dentro da igreja que nunca teve uma experiência pessoal com Jesus. Mas, pastor, o senhor veio de lá de Marabá dizer que nós não somos crente. Não é isso, vocês são crentes. Quantos crentes tem aqui? Diz amém. Amém. Vocês são crentes. Vocês participam do culto, tanto que vocês estão aqui. Vocês cantam, tanto que cantamos aqui vários hinos, vários louvores. Vocês contribuem com ofertas e missões, tantos que alguns vieram e colocaram suas ofertas e outros fizeram através dos seus aparelhos. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu quero saber se você já nasceu de novo. Se você já passou pela experiência pessoal com Jesus. E eu não estou falando isso aqui só na igreja de Itaituba, eu falo isso também na igreja da qual sou pastor já há muitos anos. Nós estamos com igrejas cheias de pessoas sem experiência com Jesus. Sabe o que aconteceu com Paulo? Ou com Saulo? O Senhor o orientou que ele fosse até a cidade, e ali ele recebeu instruções, e ali ele passou a ter uma vida totalmente diferente. A primeira coisa que mudou na vida de Saulo foi a mudança do seu nome. Antes ele chamava quem? Agora ele chama? Paulo. Nós éramos pastores em Séries, né, dona Ivanete? Nós éramos pastores na primeira igreja batista de Séries. Igreja muito grande, um templo enorme. Muitas pessoas de influência naquela igreja. E, meus irmãos, um certo culto normal, como de todos tinha naquela igreja, entrou uma família. Essa família era de um irmão, de uma pessoa que vendia jogo de bicho. Ele chamava Neguinho do Bicho. Eu tinha um programa na rádio às 18 horas.
E era interessante que eu fazia este programa às 18 horas, e esse programa tinha que ir precisamente até às 18 horas e 55 minutos, porque tinha 5 minutos antes da hora do Brasil, para o neguinho do bicho dar o resultado do bicho. Chamava-se Difusora de Séries. Todos os dias, de segunda a sexta, eu fazia o programa, neguinho do bicho chegava. Agora, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse neguinho do bicho, ele era um rapaz moreno, e ele passava o dia andando na cidade, sujo, suado, catinguento. E ele chegava lá na rádio, o estúdio meio pequeno, e ele dizia assim, ele ainda está vivo, né? Bem sorridente, e ele dizia assim: Pastor Eduardo, eu posso entrar para assistir o culto? A minha vontade era de dizer: não, fica aí mesmo, neguinho do bicho. Mas eu sou pastor, entra. E ele sentava, meu irmão, ali. E para mim era bom, porque eu tinha com quem pregar. Como eu disse para vocês, eu gosto de pregar olhando no olho, olho com olho. Aí eu pregava. Um dia, neguinho do bicho pegou a sua família e foi à igreja. Uma igreja grande, de pessoas da sociedade, da cidade. E, meus irmãos, sabe como era a família do neguinho do bicho? Era ele, a esposa, e ele tinha 8 filhos, escadinha, pê. E desses 8 filhos, três filhos eram cegos com a diabetes altíssima. Fazia xixi na calça. E o neguinho do bicho chegou na igreja. E quando ele chegou na igreja, adivinha, pastor Lauro, o que estava acontecendo na igreja na hora que nós estávamos cantando a música para os visitantes? E sabe qual era a música que nós cantávamos naquela noite? Sua presença nos trouxe alegria, e de prazer a nossa alma transbordou. Agora todos nós vamos cantar para você. Foi bom. Menino, foi nessa hora que ele chegou com a rimpa dele. E no pouco estudar dele, no pouco pensar dele, ele entendeu que a igreja estava cantando, recebendo ele e a família. E ele entrou com toda alegria. Isso está pensando que ele sentou lá atrás? Ele trouxe a família todinha e sentou nos primeiros bancos. E, graças a Deus, alguns irmãos que estavam sentados no primeiro banco saíram e deram lugar para ele e a família. Nós agradecemos a presença dele. Todo mundo conhecia aquele homem na cidade. Todo mundo conhecia. E eu, que tinha o privilégio de pregar todo dia para ele, falei para ele assim: neguinho, obrigado pela sua presença. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém conhecia o nome daquele homem. Todos conheciam como neguinho do bicho. E eu tive de dizer: neguinho do bicho, obrigado pela sua presença. E eu preguei e fiz o apelo. Quando eu fiz o apelo, neguinho do bicho levantou, olhou para a família e disse: todo mundo levanta a mão aí. Todo mundo levantou a mão da família do neguinho do bicho. E ali ele aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Ele teve uma experiência pessoal com Jesus. Aí eu chamei ele e perguntei: como é teu nome, neguinho? Ele disse: Antônio Nestor.
Como é o nome da sua esposa? Tal. O nome dos seus filhos? Fulano, 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 fulano. E ele passou a fazer parte da nossa igreja. Mas sabe de que ele sustentava a família dele? Adivinha? Vendendo o jogo do bicho. E naquele dia, ele disse para mim: pastor, nunca mais eu vou vender jogo do bicho. E agora, irmão, como é que ele ia sustentar a família dele? Aquilo me pesou a cabeça. E eu chamei uns irmãos da igreja e disse: irmãos, vamos ter que arrumar umas cestas básicas aí para Antônio Nestor, porque como é que ele vai sustentar a família? E a igreja fez uma grande campanha, e nós passamos mais ou menos nos 3 primeiros meses da conversão de Antônio Nestor, nós sustentávamos, a igreja sustentava a família dele. E era mais engraçado ainda, irmãos, que alguns irmãos ainda continuaram chamando ele de neguinho do bicho. E um dia ele ia descendo uma rua da cidade, uma rua bem conhecida da cidade, e alguém gritou: é neguinho do bicho. Ele parou e disse: neguinho do bicho não, neguinho de Jesus. Nunca mais ninguém chamou Antônio Nestor de neguinho do bicho. Ele passou a ser conhecido como Antônio Nestor. Mas vocês ainda não sabem o que aconteceu. A família dele era grande, ele não tinha carro, ele não tinha nada, morava distante da igreja. E ele tinha aqueles meninos doentes que não enxergavam. E eu fiz igual o pastor Lauro. Eu fiz uma escala. Cada domingo ia um irmão da igreja com o carro buscar Antônio Nestor e a família e levar. Cada domingo tinha um irmão escalado. Mas, meus irmãos, tinha um problema. A igreja, ela fazia umas programações lá e tinha uns irmãos que vendiam pipoca. E os meninos cegos, eles não conseguiam pegar a pipoca e derramavam a pipoca todinha dentro dos carros. Aí os irmãos chegavam para mim e diziam assim: pastor, não me bota mais naquela escala. E era pior ainda, porque os meninos tinham problema de diabetes, e eles urinavam na roupa, e ficava aquele odor muito forte. E teve um irmão da irmã lá que comprou o carro, o Escort, da mãe da João, irmão João, irmão que trabalhava na Sucan. O irmão João, ele foi agraciado com aqueles programas do Banco do Brasil, que eles vendem aqueles pacotes para a gente, que a gente fica pagando, esqueci o nome, capitalização. E o irmão João, ele foi agraciado com a premiação daquela, até um bom dinheiro. E, na época, meus irmãos, o bambambam da história era um Escort. E o irmão João comprou um Escort novinho. E quando ele comprou o Escort, ele chegou comigo assim, ele era bem calmo, né? Pastor, não me bote na escala do Antônio Nestor. Porque os meninos sujam o carro. Tá bom, irmão João. Tranquilo, meu irmão. Foi domingo à noite, terminou o culto. A irmã Ivanete mexia com as crianças, fez pipoca para todo mundo. E aí terminou o culto, eu digo: irmão João foi abençoado com Escort. Hoje ele vai levar o irmão Antônio Nestor. Vou já concluir a história do Antônio Nestor. Aí, o Antônio Nestor, nós começamos a financiar algumas coisas para ele, mas os filhos, e ele começou a vender picolé. Ele levava os carrinhos de picolé com o Davi, que era um menino dele, né, um dos meninos dele, que era de saúde boa, e ele levava os carrinhos de picolé.
E aí eu dei uma ordem lá na igreja que os carrinhos de picolé do Antônio Nestor não podia voltar com picolé para casa. Todo mundo tinha que comprar picolé do Antônio Nestor. E o Antônio Nestor vendia picolé para valer. E o Davi, que era um meninozinho desse tamanho, filho dele, era esperto demais. Ele vendia o carrinho de picolé dele, corria, ia pegar outro e ia trazer. Aí um dia o pessoal me falou: pastor, fala com o Davi, que o Davi está duplicando o carrinho dele. Ele vai lá buscar rapidinho. Eu digo: então vamos ajudar o irmão. Meu irmão e o Antônio Nestor foi indo, fomos empurrando ele, fomos ajudando ele. Deus foi abençoando a vida daquele irmão, Deus foi transformando a vida daquela família. E um dia o Antônio Nestor me aparece com uma Kombi. Agora me pergunta se ele sabia dirigir. Para mim orar na Kombi, que ele queria fazer escolar. Antônio Nestor, tu tem habilitação? Não tem, eu nem sei dirigir. E como é que tu vai fazer? Deus vai me ensinar. Irmãos, Antônio Nestor, pela graça e misericórdia de Deus, muito milagre, Antônio Nestor começou a fazer escolar com aquela Kombi. Antônio Nestor comprou uma segunda Kombi, comprou uma terceira Kombi, comprou uma quarta Kombi, uma quinta Kombi, e ele tinha já uma companhia de transportar aluno. Ele já empregava pessoas. Eu estou contando o fato que aconteceu na Igreja Batista de Séries. E veio as eleições. Chegaram as eleições. E ele chegou comigo e disse: pastor, vou me candidatar a vereador da cidade. Pergunta se ele sabia ler ou escrever. Muito mal, muito pouco. Aí pegaram Antônio Nestor. E Antônio Nestor saiu candidato a vereador. Os irmãos da igreja, para fazer brincadeira, disseram: gente, nós vamos nos enganjar na campanha de Antônio Nestor. E todo mundo vai votar em Antônio Nestor. Para concluir a história, Antônio Nestor foi eleito o vereador mais votado da cidade. Foi por 4 anos, vereador naquela cidade. A filha de Antônio Nestor ia casar. Eu já estava em Itumbiara. Ele liga para mim e diz: pastor, minha filha vai casar. E o senhor vai fazer o casamento. E eu digo: que honra fazer o casamento da filha do vereador. E aí fui. Antônio Nestor fez uma festa para toda a cidade de Séries. A filha dele casou. Os 3 meninos que tinham problemas de diabetes morreram, todos 3. Todos 3 morreram. Os que eram sadios estudaram. E um deles, hoje, é pastor em Goiânia. Antônio Nestor continua na cidade de Séries, fazendo o trabalho dele, com as Kombi, transportando aluno. Sabe o que aconteceu na vida daquele homem? Uma experiência pessoal com Jesus. Uma transformação de vida. Ali Deus transformou a vida de Antônio Nestor. Sabe quando é que Cristo vive em nós? Quando nós temos uma experiência pessoal com Ele. Paulo tornou-se o maior evangelista, o maior missionário da história. As igrejas que nós lemos na Bíblia foram organizadas por um homem que teve uma experiência pessoal com Jesus. Quando é que Cristo vive em mim? Quando nós nos desapegamos das coisas do mundo por completo e as tornamos sem valor. Paulo
ele tinha um pensamento, ele olhava para as coisas como que este mundo não tivesse nenhum valor para Paulo. Se você abrir a sua Bíblia aí em Filipenses 1, 21, alguém pode abrir a Bíblia para mim, por favor? Filipenses 1, 21, e leia bem alto esse verso, por favor. Filipenses 1, 21. Quem encontrou pode ler. Paulo, ele tinha esse sentimento. Paulo, ele não se importava com as coisas terrenas. Paulo, ele tinha uma concepção na vida. Ele dizia, para mim o que serve é Deus, o que serve é Jesus, o que eu quero é Jesus. As coisas desta terra não me pertencem. Porque Paulo, ele sabia e ele tinha essa certeza. E quando nós lemos esse texto que nos serviu como base para esta pregação, ele claramente deixa bem claro, ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, a fim de viver para Deus. Sabe qual é o nosso problema? Sabe por que muitas vezes eu digo que Cristo não vive na vida do crente? Porque nós ainda não morremos para o mundo. Nós ainda não desapegamos deste mundo. As coisas do mundo parecem que são mais importantes para nós. Para tudo nós damos uma desculpa. Nesse período de pandemia, vocês viveram aqui, eu vivi lá em Marabá, e várias igrejas viveram, crentes que, porque a igreja deixou de reunir, porque a igreja não é isso aqui não, irmãos. Isso aqui chama-se templo, entendeu? Isso aqui é templo. Sabe quem é a igreja? Somos nós. Nós somos igreja. Porque a igreja deixou de reunir no templo. Nunca mais voltaram. Tem gente aqui assim também? Hã? Lá na igreja também aconteceu isso, irmãos. Uma igreja grande, muita gente, quantas vezes e quantas vezes em nossos cultos nós não tínhamos que pedir aos crentes, e olha que nosso templo não é pequeno não, é grande, é um templo para 800 pessoas sentadas. Quantas vezes nós não tínhamos que pedir aos crentes que ficassem de pé para dar cadeira para os visitantes? Depois da pandemia, meus irmãos, teve crente que sumiu. Aí, às vezes, minha esposa, que é mais preocupada do que eu, porque eu até já não estou tão preocupado, mas minha esposa, ela é muito preocupada com a minha filha, né? A minha filha Paula, e ela, de vez em quando, ela ligam para algumas irmãs, para alguns irmãos, oh, já passou a pandemia e tal, aí o irmão vem com aquela desculpinha, não, porque a minha barriga, que barriga, coisa nenhuma, isso é falta de compromisso com Deus. E mais interessante ainda, meu irmão, eu não sei se isso está acontecendo também aqui na igreja de Itaituba, mas lá em Marabá acontece isso. O irmão vai para o mercado, o irmão vai para o shopping, o irmão vai para o cinema, o irmão vai para todo lugar, não pega Covid, mas na igreja ele acha que pega. Está acontecendo também aqui? Então nós somos igreja mesmo. Você já viu isso? Lá nós temos uma praia também, chamada Praia Tucunaré, no rio, né? O rio quando baixa, igual aqui, mesmo sistema. O rio baixa e aparece aquela praia. Vai domingo lá na praia de manhã. O irmão está lá com como é o nome daquele bicho que anda? Jet ski. De noite na igreja. Irmão, o culto foi tão bom. Tá? Pastor, é por causa da Covid. Caba safado. Será que Covid só pega na igreja?
Meu irmão, sabe o que é isso? É porque damos mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus. As coisas do Senhor. O apóstolo Paulo, certa ocasião, começaram a comentar sobre ele, fofocar sobre ele. E começaram a dizer assim: olha esse tal de Paulo, que prega por aí, que conta aquelas histórias, que isso é um impostor. Ele quer enganar vocês. Isso aí não vale nada. Aí uns irmãos da igreja, chegaram para Paulo e disseram: Paulo, o povo está dizendo que tu é impostor. O povo está dizendo que tu quer enganar a igreja. Sabe o que Paulo respondeu? Não me incomodem com essas coisas, não. Porque eu trago comigo as marcas de Cristo. Meu irmão, sabe quando é que Cristo vive no crente? Quando o crente tem a marca de Cristo. Aí nada vai nos incomodar. Porque tem crente que se incomoda com tudo. Não vou mais naquela igreja porque o pastor agora está cobrando dízimo no correcoco ali. É o Pix. Não vou mais naquela igreja porque aquela irmã olhou para mim e disse que meu vestido estava muito curto. Tudo é um motivo para não vir na casa do Senhor. Mas sabe o que você deve fazer, irmão? Quando as pessoas começarem a dizer que você está ficando gorda, que a sua roupa está feia, que você está assim, que está aquilo outro, você deve dizer como Paulo: não me perturbe com essas coisas, porque eu tenho em mim as marcas de Cristo Jesus. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Sabe quando é que Cristo vive em mim? Quando essas coisas do mundo não têm mais valor. Não tem mais valor. A nossa igreja, quem esteve na convenção viu lá que ela é uma igreja toda de vidro, Ela é toda de vidro. E a igreja é a melhor igreja, minha irmã, melhor templo. Não tem templo mais abençoado. Sabe por quê? Porque você estaciona seu carro lá no estacionamento e fica olhando para o seu carro lá, vigiando. E tinha um irmão na igreja que ele tinha uma caminhonete L200, irmão Galvão. Eu fiquei com muita pena daquele irmão. E ele tinha um cuidado com aquela caminhonete. Ele encostava aquela caminhonete, ficava meia hora lá rodando para ver se não tinha outro carro que encostar perto. E eu brincava com ele é um irmão muito bacana, até de oração, irmão de oração. E ele está agora em Tucumã, tomara que não esteja gravando, para ele não ver isso aí, Tá? Meu irmão, e um dia ele encostou a caminhonete dele no estacionamento, em frente à igreja. E de vez em quando ele dava uma olhada lá para a caminhonete. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que foi alguma coisa que aconteceu, e ele deixou de olhar para a caminhonete. Você acredita, irmão, que quando terminou o culto que ele foi lá, cadê a caminhonete dele? Roubaram a caminhonete do Galvão. E ele veio: pastor, roubaram minha caminhonete. Mas como, rapaz? Tinha tanta caminhonete nova aí, roubaram logo a tua, que era mais velha. E acabaram roubando a caminhonete do Galvão, não foi também? Não achou mais, não. Aí, ele comprou um Fiestazinho daquele hatch. Aí eu disse: e agora, Galvão, como é que vai ser? Ele disse: sabe o que é isso? Foi bem feito, pastor, porque eu estava no culto, mas meu coração estava na caminhonete. Agora o Fiesta não quero nem saber, roubem. Mas quem que quer levar o Fiesta? Meu irmão, sabe quando é que Cristo vive em nós? Quando nós nos apegamos dessas coisas
do mundo. Sabe quando é que Cristo vive em nós? Quando nos tornamos verdadeiramente discípulos de Cristo Jesus e passamos a viver de acordo com seus ensinos. Sabe quando é que Cristo vive em mim e em você? Quando nós nos tornamos verdadeiros, eu estou falando verdadeiros, discípulos de Jesus e passamos a viver conforme seus ensinos. Eu não sei se vocês estão acompanhando o mover das coisas, mas apareceu uma nova profissão agora aí. Vocês já viram? Sabe qual é essa profissão nova que surgiu aí? Influenciador digital. É isso o nome? Influenciador digital. O que é o influenciador digital? É aquele cara que ele faz lá a página dele e aí então ele começa a falar as coisas, mostrar as coisas, ensinar as coisas, e aí vem os seguidores. É ou não é? Aí tem gente que fala assim, não, eu já tenho 10 mil seguidores, o outro diz, eu tenho 20 mil, eu tenho 200 e não sei quantos seguidores. Dia desse eu estava vendo um documentário de uma dessas pessoas que são influenciadores digitais, de uma jovem senhora, uma mulher, uma moça, uma jovem. E ela, por semana, ela faz 3 postagens de moda. Ela é dessas que mostra a roupa para as mulheres comprar. Que aí bota lá a roupa, né? No outro dia as mulheres estão tudo lá querendo comprar. Onde é? E ela, eu estava vendo um documentário que ela inventou uma calça comprida que é toda rasgada. É toda rasgada. E ela, porque agora... Pai, no outro dia, as 20 mil pessoas que seguem ela, está tudo comprando as calças rasgadas. Mas o maior influenciador que nós temos, que é Jesus, nós não queremos segui-lo. Nós, como crente, não queremos seguir seus ensinos. Nós precisamos ser influenciados por Jesus. O que deve influenciar a minha vida é Jesus. A Bíblia diz que nós devemos ser luz aonde nós estivermos. Nós precisamos influenciar pessoas a estar na presença do Senhor. Sabe quando é que nós temos Cristo em nós? Quando nós passamos a ser seguidor de Jesus e fazer a sua vontade. E quando nós passamos a influenciar as pessoas, para que elas também sejam pessoas convertidas aos pés de Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos indo na contramão. Muitas vezes, as pessoas não estão vindo para nossas igrejas, porque nós não estamos dando bons testemunhos. Muitas vezes as nossas igrejas estão ficando vazias, porque eles não estão vendo luzes brilhando nas nossas igrejas. Muitas vezes há tanta fofoca, tanta confusão dentro da igreja, que as pessoas lá fora não querem fazer parte dela. A igreja primitiva, aquela igreja de Atos dos Apóstolos que vocês conhecem bem, quando começou o cristianismo, o pastor não fazia apelo. Pode observar, lá não diz assim, Paulo se levantou, ou João se levantou, ou Pedro se levantou e perguntou, quem quer aceitar Jesus? Não. E olha que era uma igreja perseguida. Eles se reuniam o quê? Secretamente. Mas sabe o que acontecia?
A Bíblia diz que eles viviam, como é que eles viviam aí? Eles viviam como? Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Como? Em oração. E sabe o que acontecia? As pessoas procuravam, aonde é que tem uma igreja? Eu quero fazer parte dela. Eu quero fazer parte desse povo, porque esse povo é um povo diferente. O que eu espero, meu querido, é que essa igreja seja diferente. Que as pessoas lá fora venham e digam, eu quero fazer parte desta comunidade. Quando isso acontecer, aí você pode dizer, não sou eu mais quem vivo, mas é o quê? É Cristo que vive em mim. Que Deus nos abençoe. Vamos orar em nome de Jesus? Eu vou convidar aquele irmão do violão para a gente cantar mais uma vez aí, irmão. Pai, no nome de Jesus, que esta palavra venha de encontro às nossas necessidades. Em nome de Jesus, que esta palavra venha fazer mudança nos nossos corações. Porque não somos nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em cada um de nós. E por isso nós pedimos, ó Pai, nos abençoe. Abençoa a nossa vida. Abençoa o nosso proceder como cristão. Abençoa, Pai, a nossa caminhada como filhos do Senhor. Pai, se nesta noite há alguém que ainda não teve uma experiência pessoal contigo e sentiu que precisa fazer isso nesta noite, toca no seu coração para que Deus o transforme em sua vida. Pai, no nome de Jesus, fala a cada coração. Fala a esta pessoa, fala a este irmão. Faça com que esta pessoa sinta realmente o prazer de te servir como Senhor, como Salvador, como aquele que vive e reina para todo e para sempre. A igreja continua orando, e se você está sentindo que você precisa fazer um compromisso com Deus nesta noite, com Jesus nesta noite, se você se sente fraco espiritualmente e esta palavra ativou em você o desejo de se aliançar com Deus, eu quero convidar você para sair do seu banco e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Se você sentiu que você precisa ter um compromisso maior com o Senhor, saia do seu banco e venha até aqui para eu orar por você. Se você andou longe dos caminhos do Senhor e essa palavra te trouxe de volta, sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. E se você ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus, e você quer ser transformado pelo poder de Deus, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Não tenha medo, não tenha vergonha. Nós estamos no meio do povo de Deus. Nós estamos na presença do Senhor. O Espírito de Deus está aqui. E é Ele que está incomodando tua vida agora. Sai do teu lugar. Pode sair do teu lugar. E vem aqui à frente para que eu possa orar. E Deus santificar a tua vida. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Pode sair do seu lugar. Mas um desejo eu tenho, é ser transformado. Preciso tanto
do teu perdão, dar-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, sai do teu lugar, aleluia, pra dentro de mim nada encontrará. Pode sair do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Deus está falando para você nesta noite. Não teme com Deus. Deus quer fazer algo na tua vida. É ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dar-me um novo coração. Dar-me um coração igual. Oh Senhor, meu mestre, dar-me um coração igual ao teu coração, a obedecer, cumprir todo o teu querer, dar-me o coração. Aleluia, aleluia. Deus toca no meu coração, o Espírito toca no meu coração, que há pessoas aqui que estão enfermas, já procurou médico, procurou remédios, e seu problema ainda não foi resolvido. E esta noite Deus quer curar você, em nome de Jesus. Se você é uma dessas pessoas, vem aqui à frente para receber a oração de cura na sua vida. Se a tua família está passando por momentos de dificuldade, se você está tendo problema com teu filho, com tua esposa, e você quer que Jesus te ajude nessa caminhada, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Pode vir, o Espírito está falando isso a você. Pode vir, em nome de Jesus. Se você está passando por um momento financeiro difícil, muitas vezes você está pensando assim, não tem mais solução, mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo é a única esperança. Sai do teu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você nesta noite, para que Deus resolva o teu problema. Eu quero orar para que Deus transforme tua vida em bênção, porque essa é a promessa do Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Pode sair do teu lugar. Pode sair do teu lugar em nome de Jesus. Deus está falando com você em nome de Jesus. Eu nem te conheço, eu nem sei quem é você, mas Deus fala, ora por esta pessoa em nome de Jesus. Ora por ela em nome de Jesus. Aleluias. Não perca essa oportunidade de ser abençoada em nome de Jesus. E dar-me o coração igual ao teu. E ensina-me, Senhor, nesta noite. Ensina-me a amar a meu irmão. Aleluia, Pai. A olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Agora enche-nos. Enche-nos do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Aleluia! Ó Deus, dá-me um novo coração e enche-me do teu Espírito e endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dar-me o coração igual ao teu, meu mestre. Dar-me o coração igual ao teu coração, disposto a obedecer.
Ajoelhe-se agora para receber esse coração em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu te peço agora, Pai, para que Teu Espírito Santo possa estar na vida de cada um aqui, Senhor. Senhor, cada um veio aqui porque tem algo que quer entregar ao Senhor nesta noite. Pai, há pessoas que vieram aqui porque sentiram-se fracos espiritualmente. E hoje eles ouviram uma palavra que Cristo vive na sua vida. E eles estão aqui para receber essa unção do Espírito Santo de Deus, ungindo com o óleo da prosperidade, ungindo com o óleo da felicidade, ungindo com o óleo da cura, Pai, curando as feridas, sarando, Senhor, feridas abertas, perdoando, dispensando perdão na vida de pessoas que os machucaram. Pai, no nome de Jesus, se há alguém aqui, Pai, que está sofrendo de uma enfermidade, o Senhor está curando essa pessoa agora em nome de Jesus. O Senhor está curando agora em nome de Jesus. Se há alguém aqui que cometeu um pecado, o Senhor está perdoando este pecado e jogando no fundo do mar. E não há nenhuma acusação mais contra essa pessoa, porque os seus pecados foram justificados, lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Pai, abençoa essa pessoa, abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, derrama a tua graça sobre cada um de nós, e que a unção do Espírito de Deus seja em nossas vidas, agora, para todo, para sempre. Amém, amém. Levante-se aplaudindo ao Senhor, dizendo a Ele: dar-me um coração igual ao teu. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada irmão. Deus te abençoe a tua vida. Deus